Mas eu quero te chamar a atenção ao entorno desta mensagem. Porque Jesus, quando está pregando esta mensagem, ele começa com algumas parábolas. E quando Jesus está pregando, o que me chama a atenção é que Jesus sempre teve uma mensagem direcionada a todos. Jesus nunca escolheu um povo para pregar, Jesus nunca escolheu uma aldeia para pregar, mas Jesus sempre direcionou a mensagem a todos. Então, quando Jesus está pregando, começa a chamar a atenção, porque os fariseus, os publicanos na época, os fariseus começam a dizer assim: mas peraí, tem algo errado. A gente faz culto, a gente vai na sinagoga, a gente faz tudo ali certinho, mas não atrai a multidão. Mas esse Jesus agora começou a pregar e tem uma multidão seguindo ele. Então eles pensam assim: ei, vamos ver o que esse Jesus está pregando, porque deve estar pregando heresia, deve estar pregando alguma mentira, deve estar pregando só prosperidade, deve estar pregando só coisa boa. Então a gente vai lá ouvir. E quando Jesus começa a contar esta parábola, Jesus sabe que eles estão ali no meio ouvindo. Só que não são apenas os doutores da lei que estão ouvindo a mensagem, mas também há uma multidão de pecadores que estão em passo a ouvir a mensagem. E além dos mestres da lei, doutores da lei, além dos pecadores que estão ouvindo a mensagem, também estão os discípulos ouvindo a mensagem. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus, quando conta esta parábola, não fala com um, mas fala com todos. Juliano, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que parar de escolher para quem pregar e começar a pregar para todos. A mensagem não deve ser mudada conforme o povo, mas deve ser aplicado como está na palavra. Não devemos manusear pensando: ei, eu vou aliviar porque eu quero chamar aqui, mas devemos pregar somente a verdade que está na palavra. E o que me chama a atenção é que Jesus é dotado de uma sabedoria tão grande, que quando ele começa a ministrar a mensagem, ele começa a incluir todos. Porque quando ele começa a pregar a primeira mensagem, quem está com a Bíblia aberta ainda, vai ver que ele começa a contar sobre uma ovelha. E ele vai dizer assim: ei, um pastor tinha 100 ovelhas. E a gente já vai chegar no texto, você já vai entender o que a gente quer entrar e quer dizer, mas eu peço que você me acompanhe. Vai dizer que havia 100 ovelhas, e uma delas acaba se perdendo. E na contagem, quando o pastor começa a contar as ovelhas, ele fala: não, peraí, está faltando uma. E ele deixa todas as outras no aprisco, no rebanho, e vai atrás da outra. E quando ele volta, ele acha a ovelha, coloca nos ombros. Uramanai. E quando ele volta, ele começa a festejar. Eu não sei você, mas há um povo que gosta de festa, é crente. Qualquer oportunidade, vamos fazer uma festa. E naquele momento, ele faz uma festa e chama todos os vizinhos, se alegra. E o que me chama a atenção, porque a ovelha, ela não tem a capacidade de pensar, ela não tem a capacidade de raciocínio, ela não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. É um animal irracional. E ela não se perdeu porque quis. Ela não falou: ah, eu vou me distanciar das outras porque eu quero, porque eu sou rebelde. Não, ela se perdeu porque não tinha capacidade de discernir aquilo que era certo e o que era errado. Oh, Jesus. Sabe, pastor Marco, esses dias eu estava estudando sobre o pastorado, e eu descobri que os pastores das montanhas de Israel, eles usam um cajado muitas vezes para ferir a ovelha. E você vai pensar: santo Deus, o que é isso, ferir a ovelha? Porque quando ele aplica na ovelha, vamos dizer, uma correção, ela passa a entender que aquele não é o lugar propício para ela estar, e por isso que ela não volta àquele lugar. Eu sei que o cara está pegando a mensagem pesada e talvez está pensando: meu Deus, eu vim para o culto de adoração e está virando um culto de doutrina. Mas calma lá, aguenta só um pouquinho comigo. Eu quero dizer assim, que quando Deus te corrigiu, quando Deus usar o seu pastor para te corrigir, não fique brabo com ele, mas Deus dizendo: ei, você não pertence a este lugar, você pertence a um lugar melhor. Você não quer ficar perdido, mas eu tenho um lugar melhor para você. Só que veja só, ele encontra a ovelha, carrega a ovelha. E talvez se a ovelha tivesse capacidade de pensar, e você já vai entendendo aonde eu quero chegar, se ela tivesse a capacidade de pensar, ela ia pensar: meu Deus, agora ele vai me bater, agora ele vai me esquartejar lá, vai me usar como exemplo, eu vou ficar trancada sem comida, sem água para me aprender. Só que não, ao contrário, quando a ovelha, ele encontra a ovelha, é feita uma festa. A segunda parábola
também tem festa, porque eu falei que crente gosta de festa. A segunda parábola é sobre as dracmas, e vai dizer que uma mulher acaba perdendo uma dracma, e dentro da sua casa ela acaba perdendo. E quando a gente fala em dracma, eu não sei vocês, mas antes de eu pesquisar, eu pensava que dracma era um dinheirão. Eu pensava assim que era um salário do mês, assim, tipo um salário mínimo, no mínimo eu pensava que era uma dracma. E eu pensava assim, meu Deus, ela fez todo esse esforço porque devia valer muito essa dracma. E toda vez que eu escutava essa mensagem eu pensava isso, olha o valor que uma dracma tem. Só que quando a gente vai pesquisar nos dias de hoje, uma dracma vale aproximadamente R$2. É isso aí mesmo. Uma dracma vale apenas R$2. Eu não sei vocês, mas às vezes eu perco aquelas moedas debaixo do banco do carro porque eu sou desastrado, ou no console do carro, às vezes eu nem bola dou. Porque para nós, vamos dizer, não tem tanto valor muitas vezes. Só que veja só, quando esta mulher perdeu a casa, perdeu a dracma dentro da casa, vai dizer que ela acende as candeias. E quando ela acende as candeias, é colocado o óleo. E eu já cansei de falar sobre óleo nessa igreja e você já sabe. Mas o valor que tem um óleo era muito mais caro, valia muito mais dinheiro. A dracma, então, automaticamente não pagaria o valor, a dracma não pagaria nem o valor do óleo que foi aceso. Vai dizer que ela tem um serviço de varrer toda a casa, organizar toda a casa. E agora as irmãs vão concordar comigo, os maridos também vão concordar comigo, e vamos ter uma concordância total na igreja, pastor, quer ver? Quando mulher pega para faxinar a casa, sai de perto. Que ela vira a cadeira, vira guarda-roupa, arruma tudo e deixa tudo organizadinho, você entra e pensa, meu Deus, o que aconteceu aqui? E vai dizer que ela organiza toda a casa. Então ela gastou o óleo, gastou toda a sua energia para procurar. E quando ela encontra a dracma, ela volta a festejar. Vocês já vão entender, estão começando a entender, a gente já vai chegar no louvor. Ela volta a festejar, ela diz, ei vizinho, vem cá, vamos fazer uma festa, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. Vem cá, vamos se reunir de volta, porque eu encontrei. E sabe, quando eu li esta palavra, o que Deus dizia ao meu coração, que às vezes o mundo lá fora não te dá o valor, mas você não sabe o valor que você tem para Cristo. Às vezes você pensa assim, mas eu sou tão pequeno, e Deus está dizendo assim, ei, pode ser tão pequeno, mas fui eu que chamei, derramei o óleo do Espírito Santo, varri tudo que não prestava, e está aqui se alegrando, se festejando, adorando. Só que quando a gente entra na terceira parábola, veja só, me ajuda a pregar. Na primeira, a ovelha foi perdida, e o pastor foi atrás, certo? Na segunda, a dracma foi perdida, e a mulher foi atrás. Só que na terceira parábola, a gente vê algo diferente. Esta parábola, quando a gente lê, a gente muitas vezes fala do filho mais novo. Só que o homem não tinha só um filho, o homem tinha 2 filhos. E às vezes a gente acha que o filho perdido é aquele que saiu de casa, mas às vezes o filho perdido é aquele que está dentro da casa. Eu sei que talvez seja uma palavra bem mansa, bem diferente do que eu estou acostumado a ministrar, mas eu quero que você me entenda. Que vai dizer que o homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero muito os meus bens, porque eu quero sair, eu quero parte da herança, eu quero sair. Só que algo que me chama a atenção, que a palavra bens no grego, quando foi traduzida, é o mesmo que bios, que da biologia, bios que significa também vida. É o mesmo significado, é a mesma palavra usada. Então quando o filho mais novo está chegando para o seu pai, ele está dizendo, pai, eu quero 1/3 da sua vida para mim poder viver a minha. Eu quero viver 1/3, eu quero 1/3 da sua vida, de tudo que você fez para poder viver a mim. E vai dizer que o pai pega e dá tudo para ele, e fala, olha, está aqui, estou vendendo as propriedades, está aqui o dinheiro, vai fazer o que você quiser. E vai dizer que ele sai de casa, e vocês sabem, como eu já falei, que você já conhece a parábola, talvez até melhor do que eu. Gasta com prostituição, com festas, com os amigos, gasta com tudo. Só que vai chegar um dia que o dinheiro acabou. E sabe, muitas vezes é assim, quando as coisas acabam, aí a gente percebe a verdadeira situação na onde a gente se encontra. Enquanto a gente tem, a gente não percebe. Quando perde, a gente dá valor, não é assim mesmo? E vai dizer que aquele filho então está num chiqueiro agora.
E vai dizer que aquele filho está comendo alfarrobas. E para você entender, alfarrobas é quase uma substância parecida com o chuchu. E ele está dando aquilo aos porcos. Só que ele não pode se alimentar daquilo. E ele começa então a falar assim: ah, meu Deus, até os trabalhadores e servos do meu pai têm pão em abundância, e eu estou aqui. Então vai dizer que ele se arrepende de tudo, volta para casa, e no caminho eu fico imaginando que ele, como diz, ele fica pensando: o que é que eu vou falar para o meu pai? Ah, eu já sei, eu vou pedir para que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Entenda bem, ele não pediu para ser tratado como servo, ele fala para ser tratado como trabalhador, porque servo era aquele a qual morava junto ao seu senhor, ao redor da casa do seu senhor, e dependia totalmente do seu senhor, e o seu senhor não deixava faltar nada. Só que o trabalhador é diferente. O trabalhador é que nem nós de CLT, que é contratado, mora longe, vai lá, trabalha, recebe um salário. Ou seja, quando ele está se referindo que ele queria ser um dos trabalhadores, ele estava dizendo ao seu pai: pai, não precisa nem ter intimidade contigo, mas eu apenas quero trabalhar para você. Eu não quero nem ser intimidade, mas eu quero apenas trabalhar para você. Só que quando ele chega para o pai, algo diferente acontece. Quando ele chega para o pai, provavelmente ele já vai pensando desculpa. Só que o que me chama a atenção é que diz assim, ó: e estando ainda longe, o seu pai viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Veja só, dizendo, estando ainda longe. Juliano, o que você está querendo dizer com isso? Que você pode estar afastado, mas o Senhor continua te olhando. Você pode ter saído da direção, mas Deus continua te vendo. E Juliano, porque Deus continua te vendo? Porque Deus ainda continua te esperando para você voltar da onde você não devia ter saído, para você fazer o que você devia ter feito e não está fazendo. Deus continua esperando do mesmo jeito. Tem coisas que é para você e é para você, o irmão não pode fazer, o irmão não pode passar. Mas antes eu fazia isso, mas agora eu me afastei. Não se preocupa, porque Deus ainda continua te esperando você voltar. Ele não desistiu de você. Oh, Jesus. E vai dizer que cheio de compaixão. E cheio de compaixão. Quando o pai vê, ele corre, abraça o filho. Oh, Jesus. E o filho tentando se explicar: pai, não, fica quietinho, porque agora que você voltou eu vou te honrar. Fica quietinho, porque agora que você voltou eu vou te honrar. Fica quietinho, porque agora que você voltou, nós vamos fazer uma festa grandiosa aqui. Oh, Jesus. Só que naquele momento, oh, Jesus, naquele momento ele faz tudo isso. E eu falei que a gente gosta de fazer festa. Perceba que o pai não foi atrás do seu filho agora. Mas Juliano, na Bíblia está dizendo que porventura uma mãe pode esquecer do seu filho, mas todavia Deus não esqueceria. Está dizendo isso na Bíblia. E tem razão, está dizendo, Deus não te esqueceu, mas Deus continua te esperando. Tem coisas que Deus vai atrás de você e te busca, mas tem coisas que é você que tem que tomar a decisão de fazer e de voltar. Só que veja só, eles começam, temos a primeira festa na ovelha perdida, a qual ele foi buscar. Da dracma nós temos uma segunda festa, aonde todos participaram na primeira festa. Na segunda festa todos participaram. E vai dizer que então na terceira festa, está todos lá participando. Está os empregados, está os servos, está o filho sendo honrado, com anel no dedo, com roupa nova, porque Jesus levantou de volta. Está todos eles festejando, mas de repente, é agora que eu quero falar do filho perdido. Porque agora a gente falou do filho pródigo. O filho pródigo, para quem não sabe, pródigo significa aquele que gasta muito. E eu digo que nós servimos um Deus pródigo. E você diz que heresia é essa, Juliana? Não é heresia, porque Deus gastou até o seu filho conosco e continua ainda com a sua graça, com a sua misericórdia. É um Deus que investiu em nós. E vai dizer que então, até aqui a gente falou do filho pródigo.
Só que agora eu quero falar do filho perdido. Mas Juliano, o filho perdido não é aquele que saiu de casa? Não é não. Quem saiu de casa foi o filho pródigo, mas ele nunca teve perdido. Ele sabia para onde foi e sabia aonde voltar. É agora que eu quero falar do filho perdido. Porque nessa parábola vai dizer que todo mundo festejando, todo mundo se alegrando. E pelo amor de Deus, quando estiver pregando agora, você não olha para o lado de ninguém, tá? Não entrega a ninguém quando começar a pregar agora. Porque todo mundo festejando. Aí de repente chega o irmão mais velho. Ei, o que está acontecendo aí? Ah, você não sabe, o teu irmão voltou. Olha a alegria, teu pai matou um novinho e está tudo... Quer dizer que o filho do meu pai voltou? Não se refere nem como irmão. Ele voltou. Tá bom, eu não vou participar dessa festa, eu vou ficar aqui fora. Oh, Jesus. Juliano, o que você está querendo dizer com isso? Eu nada. Mas Deus está querendo dizer que tem muita gente que enquanto a igreja está se festejando, tem muita gente que está reclamando. Enquanto a igreja está se alegrando, tem muita gente murmurando, pastor. Só que fica tranquilo. Oh, Jesus. E vai dizer que, olha só, o seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Eu imagino o filho lá fora. Eu não sei vocês, mas eu imagino a casa da minha avó que tem um varandão assim e tem uma escada. Eu imagino o filho lá fora, lá no pé da escada, de braço cruzado. Enquanto o filho do meu pai não saiu, eu não volto lá para dentro. Ano passado eu chamei um casal para conversar lá em casa. Um casal de amigos que até hoje eu chamo de amigo, quero muito bem. Eu falei, fulano e ciclano, por que vocês saíram? Não é nada com você, não é nada com a igreja é uma bênção, a gente gosta. Eu falei, mas o que aconteceu então? Deus mandou vocês ir para outro lugar? Não, nós estamos orando para ir para outro lugar, mas Deus não mandou. Eu falei, o que está acontecendo então? É porque quando eu vou louvar lá, sabe, tem uma irmã que fica de cara feia para mim, e fica olhando torto para mim, e eu não gosto, eu não vou mais. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu falei, irmã, não faz isso. Você já vai entender. Irmã, não faz isso. Continua. Deus tem um chamado para vocês. Eles continuaram mais 5 meses aproximadamente, né, amor? Mais 5 meses. De repente o irmão me liga. Vigilista Juliano, eu preciso conversar com você, você pode ir lá na igreja rapidinho? Eu falei, tô indo, é agora, varão. Ele é sempre ativo na obra, querendo fazer alguma coisa. Eu pensei, meu Deus, Deus vai usar esse irmão, vai rebocar tudo esse muro, oh, glória, eu já pensando assim. Ele chegando lá, não, eu quero sair. Eu vou conversar com você, depois eu vou conversar com o pastor, mas eu não vou ficar mais. Eu, por quê? Aí ele é aqui, eu falei, não fala. Você não está saindo por causa de Deus, você está saindo por causa do... Eu falei, irmão, o que eu tinha para fazer por você eu já fiz. Mas pode ir, porque eu sei que um dia você vai voltar. Pode sair, mas você não, eu não vou ficar bravo. E tem gente que é assim. A tua decisão de adoração, de louvor, não só de ser baseada de quem está do seu lado, de quem está na frente ou de quem está atrás. A sua adoração tem que ser perpétua ao Pai, direto com o Pai. Só que o que me chama a atenção é que hoje nós estamos vivendo um tempo. E agora talvez vai doer, acho que agora é verdade, na próxima o pastor Marco não me chama. Mas eu quero te dizer, se é um culto de louvor e adoração, dê o seu melhor. Porque quando você sai de casa, você tem 2 escolhas. Quando você sai da sua casa, você tem 2 escolhas. Juliano, qual é a escolha? A primeira escolha que você tem é você vir aqui, escutar a palavra, cantar um louvor, ir para casa, voltar e no outro dia fazer a mesma coisa. E você tem uma segunda escolha, que eu prefiro essa.
Qual é a segunda escolha? É você vir aqui e falar assim: eu não estou ligando para quem está na minha direita, para quem está na minha esquerda, mas eu vou dar um glória a Deus tão alto, que se eu não voltar sem voz para casa, então eu não sei o que eu vou fazer no culto. Eu vou adorar, vou orar e vou escutar a palavra. E você tem duas escolhas: uma, ou você ser adorador ou ser um reclamador, ou ser um adorador ou ser um caluniador, mas a escolha é sua. Entenda que nesta parábola eu já vou terminar, porque o filho está lá fora esperando, está lá parado. Só que vai dizer que o pai vai ao seu encontro. Do filho mais novo, pastor, ele não foi. Ele deixou lá, ele ficou esperando, mas não foi ao encontro. Só que do filho mais velho vai dizer que ele saiu ao encontro do filho mais velho. E ele diz assim, ó: e o filho mais velho encheu-se de ira, então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, já perdeu a referência. Todos esses anos trabalhando como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. E disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a parábola termina aí. E eu não sei você, mas se eu tivesse lá, nesse dia que Jesus estava pregando, eu não ia deixar Jesus terminar essa parábola assim. Por quê? Porque eu ia perguntar: Jesus, espera aí, o que aconteceu com o filho? Ele entrou ou ele não entrou? E quando eu estudava essa palavra, eu li essa palavra, eu comecei a perguntar isso para Jesus. Jesus, e o filho? Ele ficou lá fora ou ele entrou? Por que não disse? Eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto dos detalhes. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que essa parábola não terminou porque nós vivemos nos dias de hoje. A escolha é sua, de ser um adorador ou ficar do lado de fora da festa, de você entrar no céu ou de você ficar, de você buscar ou de você permanecer do lado de fora. Eu não sei você, mas você já entrou até nessa casa, já veio até neste culto, já aceitou Jesus, então começa a participar da festa que Deus está preparando. Com permissão do pastor, eu peço para a igreja se colocar de pé. Eu falei que era uma palavra bem curta e eu já quero encerrar a minha oportunidade. E esta palavra, Deus despertou ao meu coração há meses atrás. E eu estava num período que eu falava: a Deus, fecha os meus olhos. Porque às vezes inconscientemente a gente começa a reparar nas coisas e às vezes a gente peca no nosso olhar. Eu falava: a Deus, se for assim eu não quero. Eu entrava em alguns cultos, como eu com a minha esposa, a gente acaba tendo uma agenda às vezes um pouco agitada. Nós entrávamos em alguns cultos e eu saía revoltado. Eu falava: oh Deus, se eu estivesse em casa, talvez eu não tivesse pecado como eu pequei no culto, porque eu pedia para Deus: Senhor, fecha os meus olhos. E quando Deus me revelou esta palavra, foi que eu entendi que Deus não devia fechar os meus olhos, mas Deus devia abrir os meus olhos. Juliano, como assim? Porque se você fechar os seus olhos, você consiste e cala com o erro. Mas quando Deus abre os seus olhos, Deus abre os seus olhos para você fazer a diferença.
Eu quero te dizer que às vezes a gente entra numa rotina. Culto aqui é quarta, sexta e domingo, né, pastor? Quarta estudo bíblico, sexta tem culto, domingo tem culto, e aquilo vira uma rotina, e você entra na rotina. Às vezes você fala assim, mas eu oro toda noite. Mas às vezes você nem está orando, você apenas está fazendo uma repetição de um ato de rotina. E Juliano, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o filho mais velho estava todos os dias do lado do pai. O filho mais velho via todos os dias o pai, mas mesmo assim não compreendia o sentimento que o pai tinha. Mesmo assim não tinha intimidade com o pai com o qual deveria ter. Eu quero dizer para você que não basta vir apenas no culto, ter uma rotina de oração, mas você tem que parar de ser, oh Jesus, agora vai pegar. Tem que parar muitas vezes de ser um religioso e começar a ser um cristão, porque há uma diferença muito grande nisso. Deus não te chamou para você ficar do lado de fora, mas Deus te chamou para você participar da festa. Ele não quer que você apenas venha por vir, mas Ele quer que você venha e se entregue por inteiro.